João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Agora os versículos 3 e 4. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Também versículo 32. Maria, quando chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vamos voltar atrás ao versículo 23. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Versículo 25. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Versículos 39 até ao 46. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de algo maravilhoso, extraordinário. O relato deste milagre da ressurreição de Lázaro, acabamos de cantar sobre o feito mais extraordinário na história. A vida de Jesus Cristo, a sua morte e especialmente a sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Estamos aqui para celebrar a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna em Jesus. Pedimos, Senhor, que nos guies na leitura da Tua palavra e na aplicação da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu já disse algumas vezes, e alguns irmãos já ouviram mais do que uma vez eu referir isso, esta tem sido a porção das Escrituras à qual eu recorro várias vezes para receber encorajamento do Senhor, receber também correção e orientação no ministério que nós temos aqui em Portugal. Ainda na quarta-feira passada, na nossa reunião, foi mencionado isso. Nós somos uma igreja pequena, nós temos essa noção. Somos poucos. E às vezes isso traz-nos a todos nós algumas perguntas, algumas dúvidas, algum desânimo. E nós ficamos a pensar as razões pelas quais é tão difícil crescer e crescemos pouco. Porque é que algumas pessoas não assumem esse compromisso de se reunir, de estar com outros para ouvir o Evangelho, acerca do Evangelho. E uma das perguntas importantes: o que é que o Evangelho faz? E aqui nós lemos que o Evangelho, e parte da mensagem do Evangelho, tem a ver com Jesus e o seu poder e as obras que Ele fez e faz.
nós lemos que há pessoas que odiavam a Jesus e que agora vêm a Ele, ou vão até Ele e passam a amá-lo por causa do poder dele, por causa da forma como viram Jesus exercer essa sua capacidade de fazer milagres. A mudança não é o resultado ou a performance do pregador, mas a razão tem sido Jesus Cristo, o poder de Deus, o poder de Jesus, que liberta do pecado, que liberta da pressão de impressionar pessoas e que torna os irmãos, inclusive aqueles que ensinam, os pastores, homens de oração, homens da palavra, pessoas que oram, pessoas que confiam na palavra de Deus e por isso leem a palavra a outros, interpretam-na, aplicam-na. Então, é isso que nós acreditamos que devemos fazer. Como homens e mulheres de Deus, devemos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres da palavra. Há uns anos atrás eu estive num congresso do Prega a Palavra, lá no Brasil, e um pregador norte-americano, um pastor, ele era pastor de uma igreja grande nos Estados Unidos naquela altura, e ele disse que costumava, não era sempre, mas várias vezes ele preparava os seus sermões de frente para um cemitério. Ele ia para um cemitério propositadamente para preparar as suas pregações. Ele dizia que era para lembrar que estava a pregar para algumas pessoas que estavam mortas. Algumas pessoas que visitavam a igreja, elas estavam mortas em delitos e pecados. Ele diz, nenhum cristão tem um testemunho chato, porque não é algo chato ressuscitar dos mortos. Se alguém é crente, se alguém tem fé, é alguém que ressuscitou dos mortos. Estava morto no seu pecado, tinha condenação eterna e agora crê, agora está vivo. Agora canta a um Senhor que está vivo. E isso é algo extraordinário. Então nenhum cristão verdadeiro tem um testemunho de vida chato, aborrecido. Porque é algo extraordinário passar a crer em Jesus e desejar estar com Ele, desejar estar com o seu corpo é algo extraordinário. Então nós afirmamos, e esta vai ser a frase que nos vai conduzir nesta exposição, que as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. E vamos ver como é que isso está aqui no texto bíblico. Não é por causa do pregador ou da forma como é cantado o hino ou os cânticos. Não é por causa de milagres extraordinários que uma igreja possa fazer em nome de Jesus, mas é por causa da ação do Espírito de Jesus que alguém vai verdadeiramente a Jesus ou é trazido verdadeiramente a Jesus. É a ação do Espírito Santo. E sem dúvida que há algumas palavras que nós devemos retirar aqui desta passagem e a principal delas é a ressurreição. A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. A certeza de que Ele está vivo e de que nós também um dia estaremos com Ele e veremos como Ele é, como Ele está, com esse corpo espiritual glorificado, esse corpo celestial sobre o qual nós lemos. É isso que nos leva verdadeiramente a Jesus, a vida eterna, a vitória sobre a morte. É isso que nos consola em momentos de grande e profunda tristeza, quando pessoas que nós amamos partem. O único consolo que nós temos é a certeza da ressurreição, de que essas pessoas que nós amamos, que são nossas, elas vão ressuscitar. E eu já tive a oportunidade de passar 2 vezes pela perda de alguém bem próximo. A minha irmã e o meu pai, pessoas que eu amava e que eu sabia que me amavam e que partiram antes do tempo, achava eu. E sem dúvida que aquilo que me consolou naquela altura e que continua a consolar é a certeza da ressurreição. E essas pessoas deixaram um testemunho que me leva para mais perto de Jesus. E a minha irmã deixou, nos últimos dias de vida, deixou esta passagem para quem a visitava, quem queria falar com ela, ela pedia para lhe ler em Filipenses 4:8. Aquilo que é verdadeiro, que ocupa o vosso pensamento. E o que é verdadeiro é que Jesus, Ele ressuscitou e Ele garante que Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. Isso é verdade.
Isso é verdadeiro. É isso que deve ocupar o meu pensamento, o seu pensamento. Jesus, Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. E no dia em que o meu pai faleceu, eu tive a oportunidade de viajar de Lisboa para o Porto, onde eu soube no meio da viagem que o corpo dele já jazia numa cama. Eu soube que ele teve um infarto, mas não sabia que ele estava morto quando eu saí de Lisboa, mas no meio do caminho eu recebi essa notícia e fui-me preparando para esse encontro com a minha família lá e com o corpo do meu pai, que jazia sem vida naquela cama. E eu li e orei com base em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e eu presenciava e testemunhava que o corpo do meu pai se iria desfazer. Já estava diferente naquela altura. Mas nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu trouxe essa imagem. Naquele momento, naquele quarto, acompanhado por um amigo muito especial, muito querido, que nos estava a visitar para celebrar o seu aniversário também naquele dia, o irmão Ezequiel. Nós lemos esta passagem e oramos com base nesta passagem. Por causa destas palavras de Jesus, Ele diz: eu lhes dou, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é verdade do Evangelho. Alguém que morre em Jesus porque tem fé em Jesus vai ter vida eterna, vai ressuscitar. E ninguém tira da mão de Jesus essa vida que lhe pertence. As pessoas vão a Jesus porque Jesus está vivo. É por isso que nós queremos estar com Jesus, perto de Jesus, falar de Jesus, porque Ele diz que Ele edifica a sua igreja em Mateus 16, 18. Ele diz a Pedro, que representava a igreja, e depois de ter falado sobre a sua vida, a sua morte, sobre Ele mesmo, o seu sacrifício, a parte central do Evangelho, Ele diz: sobre esse fundamento, que sou eu, a minha vida, a minha obra, a verdadeira pedra de esquina, eu edificarei a minha igreja. Eu darei vida e vida eterna àqueles que eu escolhi. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nada, não há nenhuma maldição, não há nenhum sofrimento, não há morte que possa segurar uma vida que eu resgatei para mim, que eu comprei. E nós temos ouvido que a igreja, a verdadeira igreja, aqueles que creem em Jesus e que olham para o céu e que olham para a verdade de Jesus e para a vida eterna, eles têm se comportado de uma forma realmente extraordinária, sobrenatural. Eu vou ler um extrato de uma carta dirigida a um incrédulo, a um pagão, chamado Diogneto, no segundo século. Os crentes têm lido este texto, ou porções, fragmentos desta carta, como um relato fidedigno que descreve como é que os cristãos viviam bem no início da história da igreja. Então é um incrédulo a falar para outro incrédulo, mas a descrever aquele povo que se chamava cristão. Os cristãos adaptam-se aos costumes locais quanto ao modo de se vestir. Eles adaptam-se, eles respeitam a cultura, no fundo é isso que ele está a dizer. Ao modo de vestir, à alimentação e ao resto das suas necessidades, sem deixar de manifestar a sua maravilhosa e paradoxal maneira de viver. Eles têm uma maneira de viver bem diferente, mas eles adaptam-se à cultura onde eles estão. Cada um vive na sua própria pátria, porém como se fosse um estrangeiro, como alguém que está de passagem. Cumprem com todos os seus deveres como cidadãos e suportam as cargas como estrangeiros. Passam a vida na terra, porém são cidadãos do céu. Obedecem às leis e o seu modo de viver é mais perfeito do que elas. Amam a todos e todos os perseguem. Nós não os conhecemos, porém condenamo-los. Nós os desprezamos e neste desprezo
Eles encontram a sua força. Nós caluniámo-los e nestas calúnias eles acham a sua justificação. Quando os insultamos, eles nos bendizem. Quando os ultrajamos, eles nos honram. Ainda que façam o bem, nós os castigamos como malfeitores e eles se alegram no seu Deus. Os que os detestam não conseguem apresentar um motivo para tal hostilidade. Em poucas palavras, o que a alma é no corpo, os cristãos são no mundo. A alma habita no corpo, contudo não pertence ao corpo. Assim como os cristãos vivem no mundo, porém não pertencem ao mundo. E esses crentes foram verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. E nós temos uma missão igual à deles. Nós estamos num mundo, numa cultura, numa sociedade que representa esta realidade. Hostil, mesmo fazendo o bem, mesmo querendo o melhor para as pessoas, elas hostilizam-nos. Elas maltratam-nos, elas desprezam-nos. E nós temos uma missão igual à daqueles primeiros cristãos. A missão não mudou. A missão é a mesma. E a pergunta que nós precisamos fazer, e com esta passagem, com este capítulo, e com a meditação nestas palavras, nós vamos procurar nos examinar. Como é que estamos a desempenhar a nossa missão aqui na Terra? Será que alguém pode dizer de nós e descrever-nos a nós, igreja no século XXI, como foi aquela igreja no segundo século? Nós vivemos de uma forma semelhante? Voltando aqui a João 11, versículos 23 a 26, Jesus disse, o teu irmão, disse àquela mulher, o teu irmão há de ressurgir. E Marta disse, eu sei, replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Tu crês? A ressurreição é o ponto mais alto, é o clímax da pregação do Evangelho. Há um crescendo neste capítulo 15 de 1 Coríntios que nós lemos e vemos Paulo em crescendo quando ele começa a falar da ressurreição e vencida foi a morte pela vitória de Cristo. E nós precisamos sempre lembrar e falar da ressurreição. Em Mateus 28, no final do Evangelho, versículo 5, diz que o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou como ele tinha dito que iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Esta é a mensagem que nós precisamos lembrar. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Em Atos 2, a pregação dos apóstolos diz assim no versículo 24, Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não possível fosse ele retido por ela. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Esta foi a pregação apostólica, o centro da pregação. É verdade, Jesus morreu. Houve uma obra que ele precisava cumprir, um castigo que ele precisava suportar, um preço que ele tinha que pagar, mas ele ressuscitou. E esta foi a pregação apostólica. E por isso, Paulo, no início do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele dizia, venho lembrar-vos do Evangelho que eu recebi. Eu vos anunciei aquilo que eu recebi, eu entreguei-vos aquilo que Deus me entregou a mim. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estava escrito, isso aconteceu. Isto foi anunciado, este é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. A certeza da ressurreição, ela leva-nos a Jesus. E por isso nós precisamos lembrar que aqui somos como aqueles primeiros cristãos do segundo século. Nós estamos de passagem, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós precisamos lembrar desse momento em que o nosso corpo será transformado. Por isso Pedro escreve na primeira carta, no capítulo 2, irmãos, eu exorto-vos como a forasteiros e peregrinos, sois estrangeiros, estão de passagem aqui. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, lembrem-se que vocês estão de passagem. E às vezes nós cantamos aqui, faz-me um peregrino, Senhor.
Faz-me um peregrino igual a ti, faz-me almejar os tesouros celestes e não os terrestres, vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Porque aqui nós vamos experimentar a rejeição. Essa é outra expressão que eu quero destacar nesta passagem. Nos versículos 7 e 8, temos essa ideia de rejeição. Procuraram apedrejar-te. Ainda há pouco te procuraram apedrejar e tu queres voltar para esse lugar onde tu foste rejeitado. Em Lucas 17, 25, Jesus preparou o seu povo, os seus discípulos, para aquilo que estava para acontecer. Versículo 25 de Lucas 17, importa que primeiro ele, a referir-se a ele próprio, o Filho do Homem, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então foi isso que aconteceu com o nosso Senhor. Ele foi rejeitado enquanto esteve aqui, por este mundo, por este sistema iníquo, por esta sociedade que jaz no maligno. E um pouco antes, no capítulo 10, Jesus disse, a partir do versículo 17, se quiserem conferir, João 10, 17, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para a reaver. Este mandato eu recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, diz o versículo 19, por causa do que ele falou e da forma como ele anunciou o Evangelho e a necessidade de morrer, rompeu nova dissensão entre os judeus e muitos deles dizem, ele tem demónio e enlouqueceu porque ouvi isso. Ele foi rejeitado. Associaram-no aos demónios. Ele tem demónio. Versículo 33, os judeus disseram, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa de blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E queriam apedrejá-lo e expressaram essa rejeição. Mais à frente, no versículo 37, Jesus disse, eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. De novo, versículo 39, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Mais uma evidência da rejeição, de não aceitar o testemunho de Jesus. Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Queres continuar a ser rejeitado? Queres continuar a ser menosprezado? Versículo 44, João 11. Se eu, aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. E, diante daquele milagre extraordinário, o que é que acontece? Versículo 47. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. E versículo 57, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderam. Rejeição. Mesmo diante de algo tão maravilhoso, a ressurreição de um morto, que já cheirava mal o corpo, viram, testemunharam e ainda assim rejeitaram Jesus. A certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus. O verdadeiro crente sabe disso. Os verdadeiros cristãos do segundo século sabiam disso e viveram assim. Sabendo que há, que houve, que haverá rejeição, nós não deixamos de ir a Jesus, de querer estar com Jesus.
de falar de Jesus. O verdadeiro crente não vai deixar de querer estar com Jesus. Jesus preparou os seus discípulos para a rejeição. João 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Em Mateus 10, 25, ele diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ainda vai ser pior. Em João 17, versículo 14, naquela oração do Senhor Jesus, ele diz ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então a certeza de que há rejeição e de que haverá rejeição dos crentes não impede os crentes de estarem com Jesus, de irem a Jesus, os verdadeiros cristãos, os eleitos, não são impedidos de se reunirem com Jesus. E esta é a última palavra, então, que eu quero destacar nesta passagem. Reunião. A partir do versículo 47, vamos ler João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Prestem atenção ao versículo 51. Ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. As pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. É por causa de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Algumas passagens, se quiserem anotar, que descrevem claramente que o Senhor é soberano. Ninguém vai a Jesus porque quer ir a Jesus. É Jesus que as traz para Ele. É que as leva aos pastos verdejantes para encontrarem verdadeiro alimento e água que tira a sede e vida eterna. O Salmo 68, versículo 19 diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o nosso Deus libertador. Com Deus o Senhor, o escaparmos da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E ainda que o meu corpo pereça, Tu me darás um corpo igual ao do Teu Filho, um corpo celestial, um corpo glorioso. Eu creio na ressurreição, diz o crente. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O profeta Oséias, capítulo 13, versículo 4. Eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Efésios 2, versículo 8 diz que a salvação é um dom de Deus. E em Apocalipse 7, versículo 10 diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. É Ele que causa essa reunião com Ele. É Ele que provoca. É Ele que transforma corações para que nesses corações haja o desejo de uma reunião com Ele e com o seu corpo. É Jesus que faz isso. É Jesus quem reúne em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. É isso que está no versículo 52. Isso é a verdade. Isso é boa doutrina. Isso é boa teologia. É Jesus que reúne em um só corpo as suas ovelhas, os seus filhos,
que andam perdidos, andam aí dispersos. É Ele que os congrega, é Ele que os reúne. Ele faz isso. Em João 10, 27, nós lemos estas palavras de Jesus: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É por isso que nós confiamos que Jesus faz a obra. E as pessoas vão a Jesus por causa dele. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 18, 37. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus, ouve. O povo de Deus, a palavra de Deus, aquele que é da parte de Deus. As pessoas vão ou vêm a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos, ao seu povo: ide para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas quantos encontrardes. Isto está em Mateus 22, versículo 9. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. É isto que Jesus quer que façamos. Nós vamos convidar. Nós vamos sair e vamos levar o Evangelho, a verdade de Jesus e convidar. Mateus 22, 9. Também em Lucas 14 tem uma outra imagem bem semelhante a esta. Lucas 14, versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Versículo 23. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Palavras de encorajamento, de incentivo para a igreja cumprir a sua missão. Falem, persuadam. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. Em João capítulo 11, versículo 45, diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. À medida que as pessoas vão vendo o que Jesus fez, o que Jesus está a fazer, elas passam a crer nele. No Salmo 95, versículo 7, diz: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Crianças, meninos, mas pessoas mais velhas, adultos, não endureçam o coração. Esta é uma frase que ela tem um eco no Novo Testamento. Em Hebreus 3, versículo 7, diz: como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 15 repete: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, de novo a mesma ideia: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isto significa que há corações duros e que pessoas podem endurecer o seu coração, não ouvir, não prestar atenção. O papel da igreja, o papel do crente é dizer: não endureças o teu coração. Ouve o que Deus está a dizer. Então nós confiamos que as pessoas, nós cremos, nós afirmamos que as pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. E a pergunta é: tens alguém na tua vida, algum vizinho, algum amigo, algum familiar que ainda não veio a Jesus? Já lhe falaste de Jesus, do que Jesus fez, do que Ele faz, do que Ele fará? Já apresentaste Jesus a essa pessoa? É uma pergunta que nós precisamos fazer.
estarmos atentos, confiarmos que Deus nos quer usar, lembrarmos que Deus nos quer usar para ir e falar dele às pessoas que estão perto de nós e que Ele está a chamar para uma reunião. A certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus. Sentes-te rejeitado? Estás a sofrer esse tipo de rejeição com colegas de trabalho, se calhar com familiares, mas já te convenceste que isso faz parte do caminho de ser crente? Sempre foi assim na história? Já te convenceste disso, que essa é a verdade aqui na terra? Tu vais ser rejeitado muitas vezes, odiado algumas como Jesus foi. Já te convenceste dessa verdade? Estás consciente que é isso que se espera também de um cristão que suporta a rejeição? A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. Crês na ressurreição? Já entendeste o Evangelho? É por isso que a mensagem desta narrativa tem servido como uma das principais fontes de encorajamento para os crentes, mas eu digo para mim, para a nossa igreja, quando nós meditamos juntos, diante do desânimo por causa da lentidão do crescimento, por causa da lentidão do assumir de compromissos com as reuniões da igreja. Esta tem sido uma fonte de encorajamento para os crentes, também uma fonte de correção diante da tristeza excessiva, do desânimo excessivo por causa da doença ou da morte de algum ente querido. Esta passagem corrige corações que ficam demasiadamente tristes e abatidos por causa da partida de um ente querido, ou da iminência da sua própria partida, da sua morte por causa de uma doença grave. Esta passagem corrige. Mas esta passagem também orienta no ministério que nós estamos a desenvolver em Portugal. É Deus que faz. É Ele que chama, é Ele que capacita. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. Não é por causa da igreja, não é por causa das instalações, da música, do estilo da pregação. É por causa de Jesus. E nós temos que dar essa honra a Jesus e deixar que Ele nos encha, que Ele nos use e que Ele se mostre através de nós. Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele sim é alguma coisa. Deus é alguém que merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação. É Deus que deve ser exaltado. A nós compete-nos reter o cabeça, Colossenses 2,19, retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por causa das juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós vamos crescer o crescimento que vem de Deus. Se nós estamos seguros no cabeça, se nós queremos agradar a Jesus, servir a Jesus, retendo a cabeça, não perdendo de vista Jesus Cristo, olhando para Jesus, nós cresceremos, como diz Colossenses 2,19, cresceremos o crescimento que procede de Deus. Nós lembramos que as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus.